Essa cidade já foi considerada o local mais denso da Terra. Inspirou vários filmes, jogos e romances de ficção científica. Em uma área de apenas 26 mil metros quadrados, dezenas de prédios se uniram, formando um único organismo, oferecendo tudo o que se espera de uma cidade: moradias, comércios, restaurantes e até igrejas. Ali, poucos apartamentos tinham o privilégio de ter janelas e luz solar. E você, já se imaginou morando em uma casa sem nenhuma janela? Nessa cidade, a grande maioria dos moradores habitavam o centro desse complexo, em apartamentos que se escondiam em meio aos corredores escuros. Um verdadeiro labirinto urbano que atraía todo tipo de pessoa, cada um com seu próprio motivo para estar ali. Para você ter uma noção, a densidade populacional dessa cidade era 27 vezes maior do que a cidade mais densa que temos hoje, e 180 vezes mais densa que Hong Kong e São Paulo. Mas como foi possível a formação dessa cidade? E o que motivou tantas pessoas a quererem morar na cidade mais densa da Terra? A história da cidade murada de Kowloon começa na metade do século XIX, sendo iniciada por um posto militar chinês, estabelecido no local para administrar o comércio de sal na região. Mas a cidade só começou a se desenvolver de fato mais de um século depois, com a expansão do posto militar em um forte maior, devido ao porto próximo começar a ganhar mais importância comercial no país. O mesmo comércio que fez a China prosperar e ser uma das maiores exportadoras de produtos no século XIX, criou um dos maiores conflitos do país: a Primeira Guerra do Ópio em 1842. Neste conflito, a Grã-Bretanha saiu vitoriosa contra o Império Chinês, assumindo o controle de várias cidades costeiras, incluindo Hong Kong. No entanto, a cidade murada de Kowloon, que se estabeleceu dentro de Hong Kong, permaneceu sob o controle chinês, abrigando cerca de 700 habitantes naquela época. Em resposta, o Império Chinês decidiu reforçar o forte de Kowloon, construindo grandes muralhas ao seu redor, dando à cidade o nome pela qual ficou conhecida. Embora a China pretendesse manter sua presença dentro da colônia britânica, usando a cidade murada de Kowloon como um ponto estratégico, essa ideia foi sendo abandonada com o tempo, e tanto a China quanto os britânicos demonstraram total falta de interesse pela cidade, deixando-a à mercê do seu próprio destino. O posto militar abandonado rapidamente se transformou em uma moradia improvisada para refugiados e imigrantes, marcando assim o início de um caos urbano. Durante a Segunda Guerra Mundial, no conflito direto entre Japão e a China, os japoneses ocuparam a vasta região do norte da China, incluindo a colônia britânica de Hong Kong, transformando em uma base militar estratégica. No período da guerra, os japoneses decidiram expandir o aeroporto de Hong Kong, necessitando assim de material de construção. Para atender essa demanda, demoliram todo o muro da cidade de Kowloon, utilizando os escombros para construir a expansão do aeroporto. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, as forças japonesas se renderam e o controle de Hong Kong foi reconquistado pelos britânicos. Contudo, a cidade de Kowloon foi deixada à margem, sem qualquer controle governamental ou presença policial. Essa ausência de autoridades permitiu que a cidade se desenvolvesse de maneira orgânica e totalmente descontrolada. Atraídos pela liberdade que a região oferecia, um grande número de chineses buscou abrigo na cidade, tornando-se conhecida como o único território chinês livre da influência do governo de Hong Kong. Para acomodar a enorme quantidade de refugiados, edifícios foram construídos de forma rápida e econômica, transformando as casas individuais em prédios de 10 a 14 andares. Com o passar das décadas, o labirinto de edifícios se tornava cada vez mais alto e denso. Embora os muros físicos da cidade tivessem sido derrubados durante a Segunda Guerra Mundial, ainda era possível identificar claramente onde ficava a cidade murada, a qual seguiu crescendo respeitando os limites da sua fronteira. Por ser um território onde a lei do Estado não tinha alcance, a cidade se tornou um refúgio para todo tipo de pessoa, desde criminosos, médicos, empresários, pessoas tentando escapar da pobreza ou simplesmente aqueles que buscavam aproveitar as vantagens de um lugar sem regulamentações. Naturalmente, o crime floresceu por ali, com a presença de gangues, tráficos de drogas, bordéis e cassinos. Indústrias podiam ignorar completamente as normas de segurança, códigos de incêndio e legislação trabalhista, produzindo produtos por uma fração do custo.
Itens proibidos em outras cidades, como carne de cobra e cachorro, eram comercializados livremente por ali. Por incrível que pareça, a indústria prosperou na cidade, exportando produtos para a China, Hong Kong e até mesmo para o exterior. Apesar da cidade estar livre das leis de Hong Kong, isso não significava que fosse um espaço sem lei. Estruturas de poder foram estabelecidas e as gangues criminosas da Tríade controlavam a cidade. Embora as empresas não pagassem impostos, muitas eram forçadas a pagar várias taxas a esses grupos criminosos. A cidade crescia como um rizoma, desordenadamente, preenchendo todo o espaço vazio possível, sem seguir nenhuma estrutura hierárquica. Só para você entender o que estou falando, uma cidade normal existe uma malha viária planejada, cercada por várias edificações, cujas funções são determinadas pelo zoneamento urbano. Áreas comerciais, residenciais, mistas, entre outras. Toda a circulação de uma cidade é feita através da malha viária, e é assim que você se desloca de um ponto ao outro na cidade. No entanto, Kowloon desafiava esse conceito. Os edifícios eram erguidos tão próximos uns dos outros que não sobrava espaço algum entre eles. Todo vão livre era rapidamente ocupado por uma nova construção. Com aproximadamente 350 edifícios, praticamente todos eram conectados entre si, formando uma mega estrutura única. Os telhados se conectavam, formando um único telhado gigantesco. Até as unidades residenciais eram interligadas, fazendo parte da circulação da cidade, lembrando bastante um formigueiro conectado por túneis. Nem todos os apartamentos tinham energia elétrica ou água. Essa conexão entre as residências permitia que compartilhassem os recursos de uma única fonte. Isso também permitiu especialmente às empresas a expandirem de maneira estratégica e orgânica dentro da cidade. A cada novo edifício que se levantava, este era anexado às estruturas já existentes, criando novas vias de circulação, como escada e corredores, que evoluíram e se expandiam com o crescimento da cidade. Seria praticamente impossível mapear toda a rede viária da cidade usando o método de mapeamento convencional, porque a circulação partia de vários pontos de conexão diferentes, tanto na vertical quanto na horizontal. Pequenas lojas de conveniência surgiram para servir os moradores dos andares superiores, evitando que precisassem descer até o térreo. Nas margens da cidade encontravam-se os principais comércios, graças à sua conexão com o exterior. O nível do solo era repleto de lojas, clínicas e fábricas. Médicos e dentistas chineses que não conseguiram mais obter sua licença de trabalho em Hong Kong abriam seus escritórios na cidade, oferecendo serviços a preços muito mais baratos e acessíveis, o que atraía clientes de fora da cidade. Os apartamentos mais caros da cidade eram aqueles voltados para fora e para o pátio central. Essas unidades ofereciam o bem mais precioso: luz solar e ar fresco. Na verdade, eu tenho quase certeza que não era nada fresco esse ar, mas já era alguma coisa, pois a maioria dos apartamentos não tinham nem janelas, eram em condições totalmente precárias. O pátio central era um dos poucos lugares na cidade onde se podia ver o céu, além de ser o coração social da comunidade. Apesar da ausência de um governo formal, os moradores se organizavam para solucionar os problemas coletivos. O pátio foi construído ao redor do antigo posto militar do forte, erguido em 1845. Ao longo dos anos, o edifício passou em diversas mãos, incluindo uma comissão evangélica cristã que nele realizava atividades escolares, até se tornar um centro comunitário. O pátio central foi preservado como um elemento vital para a comunidade, sendo proibido novas construções na área, enfatizando seu valor essencial na vida daquelas pessoas. Em 1987, no auge populacional, uma pesquisa estimou que 33 mil pessoas moravam na cidade murada de Kowloon. A densidade populacional era algo realmente impressionante, e na verdade, esse número poderia ter sido muito maior, com algumas estimativas apontando para até 50 mil moradores. Apesar de algumas melhorias pontuais, foram novamente questões geopolíticas que marcaram o início do fim daquela cidade. Após anos de negociação, os britânicos concordaram em devolver Hong Kong à China. Essa transferência estava programada para ocorrer em 1997, e um dos primeiros planos da China era tomar o controle sobre a cidade murada de Kowloon.
Apesar da forte resistência dos moradores, os governos britânico e chinês decidiram que as condições sociais precárias, o risco iminente de incêndio e o perigo de desabamento dos edifícios justificava a completa evacuação e demolição da cidade, decidindo antecipar o processo. Com o início da demolição, em 23 de março de 1993, a cidade murada de Kowloon teve seu último capítulo. Foram mais de um ano para demolir completamente a cidade. Além disso, o governo chinês gastou cerca de 350 milhões de dólares com a demolição e para realocar todos os moradores da cidade. O local que antes era um formigueiro caótico e pulsante de vida humana, deu lugar a um tranquilo jardim chinês, transformando completamente a paisagem do local. A cidade murada de Kowloon cresceu como um organismo vivo, muito parecido com esse tipo de bloco aqui, que é feito totalmente de cogumelos. E se você quiser entender como isso funciona, é só clicar nesse vídeo aqui. No mais, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.